Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre acidente de trânsito e o boletim de ocorrência. Prazo para poder fazer, se aquele feito online tem a mesma validade do que aquele feito na delegacia e etc. Antes disso eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito imobiliário e entre outros. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, que toda semana tem vídeos bastante explicativos para todos vocês. Você se inscreva aqui embaixo e aperta o sininho, que assim, toda vez que eu postar o vídeo, vocês serão avisados e vão poder assistir instantaneamente, tá bom, pessoal? Vamos lá? Você que me acompanha nas redes sociais, eu já venho aí a semana toda, falando sobre este vídeo que eu iria gravar hoje, falando sobre boletim de ocorrência e acidente de trânsito. Eu separei aqui, pessoal, 16 perguntas, foram mais de 300. Eu fiz um resumo dessas perguntas e eu vou responder todas agora, tá bom, pessoal? Fique até o final, pessoal, que só assim para vocês entenderem tudo o que acontece em um acidente de trânsito, tá bom? O número de carros, pessoal, vem aumentando consideravelmente. Para você ter uma ideia, muitas vezes uma pessoa tem até mais de um carro. E com isso, esses carros todos circulando pelas vias, é quase impossível não ter um acidente. A gente vê aí nos telejornais todo dia acidentes de trânsito, muitas vezes muito graves, tá bom? E eu vou tirar todas as suas dúvidas agora. Sem delongas, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta, pessoal, ela é muito complexa. Eu tenho certeza que todos têm essa dúvida, tá bom? Vamos lá, olha só. Doutor, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Quando houver um acidente com vítima, no caso de um atropelamento, o motorista envolvido pode sofrer um linchamento. Nesse caso, ele poderá evadir-se do local? Olha que pergunta interessante, Porque se você se evadir do local, o Código de Trânsito ele é bem claro. Você será multado, é omissão de socorro, é uma série de coisas. Mas e se ele estiver ali na iminência de ter ali um linchamento? E aí? Ele poderá evadir-se do local? O STF já decidiu, pessoal. Tanto que se evadir-se do local é omissão de socorro, como também se ele ficar no local e ele correr risco ali de sua vida, ele poderá se evadir sim do local. Então a resposta é, se ele correr um risco ali de um linchamento, às vezes ali os familiares, vamos imaginar ali um atropelamento de uma criança, por exemplo, que cause aí uma comoção. Ele poderá sim se evadir do local, mas claro, ele vai procurar ali, a polícia vai se identificar, vai dizer o que houve sem problema nenhum. O outro caso, pessoal, é se ele também estiver machucado, Nesse caso ele poderá sim, ser levado para o hospital, tá? Ou até mesmo ele ir, ele está numa iminência ali, de uma coisa pior ali, ele poderá ir para o hospital, mas como eu disse, ele vai ter que se apresentar à autoridade policial e dizer todo o ocorrido, tá bom? Então a resposta é sim e não, Tá, vamos lá para a segunda. Devo retirar o carro do local do acidente sem vítimas? Interessante, Muitas vezes a pessoa bate o carro ali com vítima, sem vítima, ele não sabe o que fazer, ele fica perdido. Meu Deus, eu tiro o carro, eu vou sinalizar, o que eu devo fazer primeiro? Sinalizar ou socorrer a vítima? É sinalizar, tá, pessoal? Você sinaliza, depois você vai tentar ali olhar o que houve com a vítima ali, tá bom? Mas você deve sinalizar, porque senão vai ocorrer outros acidentes, tá bom? Mas respondendo a pergunta aqui, sem vítimas, você sofreu ali um acidente ali. Sem vítimas, você é obrigado a tirar o carro do local, tá? Artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro, e eu vou ler para vocês, ó. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local
quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez de trânsito. Olha aqui, ó. É multa aqui, ó. Descumprir essa regra é uma infração média que vai lhe custar R$ 130,16 e 4 pontos na sua carteira. Então, sem vítimas, você é obrigado a tirar o carro do local. Mas aí te pergunto, e se for com vítima? Se for com vítima, se você tirar o carro do local, você também será penalizado. Com vítima, você deverá deixar o carro no local e sinalizar para não haver outros acidentes e também facilitar o trabalho ali da perícia, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui, ó. Posso remover a vítima do local? Olha que pergunta. Vamos imaginar que você atropelou ali uma pessoa. Você fica no desespero, você pode levá-la para o hospital? Já tem casos, eu particularmente conheço uma pessoa que levaram a pessoa e de qualquer forma em cima da carroceria de um carro e ela acabou perdendo ali os movimentos, tá bom? Então, pessoal, não faça isso. Deixe para o corpo de bombeiro, que é um profissional nessa área. Eu sei que dá um desespero, você chega ali perto da vítima. Só que tem casos, pessoal, que a pessoa deve retirar, tá? Há casos que a pessoa deve retirar, sim, o acidentado do local. Existem regras e exceções, né? Vamos imaginar que corre o risco ali de uma explosão, tá certo? Combustível vazando e a pessoa está ali, próximo ali. Você deve tirar essa pessoa do local. Um cinto de segurança que está ali asfixiando, né, essa vítima, você deve cortar esse cinto de segurança, né? Então, cada um ali deve fazer de acordo com o acidente ali, a gravidade, e tomar essas medidas aí. Mas, em regra, não é aconselhável tirar a vítima do local, porque você vai querer ajudar e ela vai acabar atrapalhando, tá bom? De repente tem ali algum ferimento mais grave ali, então não é aconselhado retirar. Vamos lá, vamos para mais um. Onde faço o boletim de ocorrência? Se for numa via federal, né, você vai fazer com a Polícia Rodoviária Federal. Se for numa via urbana, né, você vai fazer ali na delegacia mais próxima ali da sua residência, tá bom? Vamos lá. É sempre obrigatório fazer o boletim de ocorrência? Sim e não, né? Se for um acidente sem vítimas, você não é obrigado a fazer o boletim de ocorrência, tá? Mas se for com vítima, você será obrigado sob pena, conforme nós já falamos aqui. Então, a resposta é nem sempre, tá? Se não tiver vítimas, não precisa fazer. Mas quer um conselho? Sempre faça, tá? Muitas vezes há danos ali materiais que você vai querer receber, etc. Então, sempre faça. Tá, vamos lá. Qual o prazo para fazer o boletim de ocorrência? Gente, essa pergunta ela é corriqueira. O tempo inteiro as pessoas têm dúvida qual o prazo. As pessoas, umas falam que é 2 dias, outros falam que é 24 horas. Isso não tem sentido, tá? O prazo aqui, pessoal, é o prazo de prescrição da ação, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Se uma pessoa vai lá e bate no seu carro, você tem 3 anos para poder cobrar ali aqueles danos ali no seu carro. Ou seja, ingressar com uma ação contra aquele que te deu prejuízo. Então, o boletim de ocorrência pode ser feito aí nesse período aí de 3 anos, tá bom? Mas cuidado, isso aí não é regra, tá? Se for uma rodovia federal, até 6 meses eles aceitam fazer. Se for numa estadual, etc., você tem até 3 anos. Mas, conforme eu falei, né, existem muitos delegados de polícia civil que eles não gostam de fazer boletim quando já tem um período longo aí que ocorreu o acidente. Então, pessoal, houve o acidente e logo em seguida um conselho, tá? Faça o boletim. Não que seja obrigado a fazer tão rápido, mas sempre faz, tá? Nós já falamos sobre isso na pergunta anterior. Vamos lá? Se o meu carro possuir seguro, é obrigatório registrar o boletim de ocorrência? Sim, as seguradoras exigem que você faça o boletim de ocorrência se seu carro tiver seguro, tá? Vamos lá.
DPVAT agora, pessoal, muita dúvida sobre DPVAT. Ó, para receber o DPVAT, seguro obrigatório, é necessário fazer o boletim de ocorrência? Sim, pessoal. Para você receber o DPVAT, é obrigatório você ali ter o boletim de ocorrência, contar ali todos os fatos, né, que ocorreu. Então a resposta é sim, tá? Não consegui pegar a placa do veículo do acidente. Posso fazer o boletim assim mesmo? Interessante, né? Muitas vezes o carro bate em você ali, você ali naquele desespero, fluxo de veículo, e o carro vai embora. Então, nesse caso aí, mesmo sem quase nada de informação, só mesmo com data, hora, vamos dizer se estava chovendo ou não, pode fazer esse boletim? Pode, você pode fazer o boletim de ocorrência com apenas os dados que você tiver em mãos, tá? Depois que você conseguir a placa deste veículo, o nome do condutor, você pode fazer um aditamento, tanto no online, tanto na delegacia. Você vai lá e fala, agora eu consegui ali, né, a placa, né, eu consegui ali o nome do condutor. O que você não pode fazer é o seguinte, é você mudar o curso do que você falou, né? Vamos imaginar que você fala que ele furou o sinal, né? Aí você volta lá, vai querer fazer um aditamento nesse boletim e você vai negar aquilo e vai dizer uma outra história. Aí já não vai. Você pode fazer um aditamento dando sequência naquilo que você começou a fazer, tá bom? Vamos lá, vamos para a 10ª aqui. O boletim de ocorrência prova a culpa de alguém envolvida no acidente? As pessoas acham que fazer o boletim de ocorrência, pronto, eu falo ali o que eu quero, que aquilo ali o outro já é errado. Não é bem assim. O boletim de ocorrência é uma mera explanação daquilo que houve. Você vai fazer o seu comunicado ali, a outra pessoa ela vai fazer o dela. Tá? Isso não quer dizer que você é culpado, nem ela. Isso quem vai decidir é o juiz, tá bom? Mediante as provas que você for levar, que os advogados, né, das partes vão produzir e juntar no processo para poder convencer o juiz, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma. A 11ª aqui, ó. Eu preciso do boletim de ocorrência para entrar em uma ação de cobrança na justiça? Não, você não precisa do boletim, mas como eu disse, sempre faça, pessoal. Vá lá e faça o boletim de ocorrência, é de graça, você pode fazer ele até online mesmo, né? As delegacias estão sempre cheias, né? Então faça ele online, sem problema nenhum, sem vítimas, tá bom? Nós já falamos que com vítima é obrigatório a fazer, tá bom? Então, a resposta aqui é a seguinte: pode e também não pode, tá bom? Então vamos lá. Mas a pergunta do colega aqui era se precisa, para entrar na justiça, precisa do boletim. A resposta desculpa, é não, tá? Não precisa ter o boletim em mãos para poder aí entrar com uma ação de cobrança. Vamos lá, vamos para a 12ª. Posso cobrar os danos do meu carro nas pequenas causas? Pode sim. Você pode cobrar, não precisa de advogado, até 20 salários mínimos, né? Em média hoje até um prejuízo de 20 mil reais, você não precisa de advogado. Passando de 20 até 40 salários mínimos, você obrigatoriamente precisa do advogado, tá bom? Eu oriento, pessoal, eu sou suspeito em falar, né? Mas sempre procure um advogado, pessoal. Ele vai te informar o melhor caminho a fazer, tá bom? Sempre procure um advogado. Até mesmo para fazer o boletim de ocorrência, já procure um profissional que ele vai te orientar da melhor forma, tá bom? Vamos lá, para a 13ª. O boletim de ocorrência registrado pela internet tem o mesmo valor do boletim registrado presencialmente na delegacia? Olha que pergunta interessante, né? As pessoas muitas vezes pensam que o policial ali que fez o boletim, né?
ele assinou ali e as pessoas acham que tem mais valor. Na verdade não, pessoal, o valor jurídico é o mesmo, tá bom? Você apenas vai contar uma história do que houve, tá? História verídica, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui, a 14ª. Registro falso de boletim é crime? Olha só, né? Eu acabei de falar agora. Tem que ser verdadeiro, porque é crime sim, tá? Tá lá nos artigos 340 e 299 do Código Penal, tá? Eu vou ler para vocês aqui o 299 do Código Penal, o que que diz, ó. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declarações falsas ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Seu documento é público, viu aí? Então, pessoal, não faça isso, tá bom? Isso é crime. Vamos aqui para a 15ª. O registro de ocorrência feito na hora do acidente pela autoridade policial tem alguma vantagem em relação ao boletim registrado pela internet no caso de acidente com vítima? Tem sim, pessoal. Aquele boletim registrado ali, eu vou explicar para vocês por quê. Aquele boletim registrado ali na hora pelo policial, ele se sobrepõe muitas vezes com aquele registrado lá na delegacia. Eu falo isso porque vamos imaginar que uma pessoa bateu no seu carro e para o carro ali e chega a polícia, os dois estão ali, tanto né, o autor como outra pessoa que fez ali, que deu ali o prejuízo a você ali. O policial ele vai pegar os seus documentos, vai pegar os documentos da pessoa que te deu aquele prejuízo ali e vai fazer ali um relatório. Por quê? Ele é obrigado a apresentar os documentos para o policial. E se você tiver só apenas você e ele não é obrigado a apresentar documento a você. Então você vai chegar na delegacia com poucas informações desta pessoa, tá? Então a resposta, a meu ver, é sim, tá? Porque ali o policial vai recolher todas as informações deste condutor infrator, tá bom? Vamos lá para a 16ª. Essa 16ª aqui, ela é uma pergunta complexa, tá? A pessoa que tem até fundamento no que ela diz, isso já foi discussão no STF, tá? Mas nós vamos responder essa pergunta sim. Eu deixei por último, mas não menos importante. Vamos responder a pergunta do colega. Olha só que pergunta interessante. Mas, doutor, eu penso que o causador do acidente, para permanecer no local, vai produzir provas contra ele mesmo. E isso não é vedado pela nossa Constituição Federal? Porque a nossa Constituição Federal, pessoal, ela diz que a pessoa não é obrigada a constituir provas contra ela mesma. Então o colega aqui está dizendo o seguinte: se eu permanecer no local, eu vou estar produzindo provas contra mim mesmo, né? Mas o STF aqui, ele já decidiu, eu vou ler para vocês aqui, no dia 16 de novembro de 2018, ano passado. O STF já decidiu isso e eu vou ler para vocês aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 que o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro é constitucional, ou seja, é válido. O artigo prevê detenção de 6 meses a 1 ano para o motorista que, para fugir da responsabilidade penal e civil, isto é, para não ser processado em caso de atropelamento, por exemplo, ou para não arcar com os gastos do conserto do veículo envolvido no acidente, simplesmente deixa o local. Então, pessoal, o STF já decidiu, tá, que se ele, o causador do acidente, se evadir do local, é multa, ele vai sofrer as consequências de omissão, de socorro também. Aí você vai perguntar, mas doutor, lá no início do vídeo você falou que
em caso, né, de linchamento eu posso fugir. Isso mesmo, tá? Prevalece aqui. E se você sofrer ali algum iminência de um linchamento, você deve deixar o local. Mas aqui o caso é outro. Vamos imaginar que você não sofre nenhum dano aqui de linchamento, que você não esteja machucado, né? Vamos imaginar que você atropelou uma pessoa e você não sofreu nada. E você não corre risco nenhum, você vai deixar a pessoa lá e vai embora? Não pode. Isso é um crime, tá? Então a resposta é: você não pode evadir-se do local. Claro, ressalvando aquilo que nós já falamos aqui, tá bom? Ficou bem claro, pessoal? Eu quero deixar um abraço a todos vocês. Espero ter respondido aqui, né, essas 16 perguntas. Eu fiz um resumo de mais de 300 perguntas que eu recebi. Espero ter ajudado. Eu queria pedir um favor a vocês: compartilhe esse vídeo. Compartilhe para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento na hora de um acidente aí, saber exatamente como ali se comportar ali diante de um acidente que muitas vezes acaba pegando a gente de surpresa e não sabendo o que fazer. Um abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.